Estamos de volta, nesse momento, recomeçando a nossa transmissão. Espero que tudo corra bem. Doutor Rubens, dando sequência à palavra. É só começar desde o começo, né? Eu fui lá. Boa noite, pessoal. Voltamos aí, depois de um problema técnico. Então, eu estava falando que a homeopatia, historicamente, tem uma capacidade muito boa de trabalhar, de resolver, ajudar nas epidemias. Isso, historicamente, já começou com o próprio Hahnemann, o criador da homeopatia. Para quem não conhece, Hahnemann foi um médico alemão, que foi o criador e fundador das bases do tratamento da medicina homeopática. Tá? Ele já em 1799... Está melhor. 1799... Está melhor. Já abordou uma epidemia no lugar onde ele morava, uma epidemia de escarlatina, agora que é uma doença exantemática, que aparece na pele. Essa epidemia, como um tratamento eficaz na região do atender. Ele não só tratou a epidemia... Máscara? Que máscara? Que máscara? Usou medicamento homeopático como profilático. Máscara. Eu vou colocar aqui um diapositivo. Na escarlatina, ele historicamente, todo mundo fala que ele usava um medicamento que é na primeira fase, na fase exantemática, como eu falei, que era belladonna. E ele usou esse como profilático. Ou seja, na comunidade onde ele morava, ele começou a dar para as pessoas mesmo que não estavam ainda doentes, e para tentar evitar que elas pegassem a doença, né? Como é que ele chegou a essa conclusão? Porque na fase inicial da doença, que é essa exantemática aqui, ele pensou, se eu desse um medicamento que atuasse no começo da doença, provavelmente ele poderia abortar a doença quando o paciente estivesse logo no comecinho, antes de desenvolver completamente a doença. Então ele experimentou isso na comunidade, dando para as pessoas que ainda não estavam doentes, e dava isso de uma forma 2 vezes por semana, ou cada 2 dias, uma dose desse medicamento. E ele conseguiu acabar com a epidemia na redondeza. Realmente sumiu. Ninguém mais ficou doente. Então, ele concluiu que, realmente, se você der um medicamento da primeira fase, a fase exantemática, dessa epidemia, você poderia diminuir a incidência da doença na comunidade. Mas ele não falava só dessa fase, ele falava que a escarlatina tinha mais 2 fases, tá? Na segunda fase tinha 2 manifestações diferentes que ele observou. Era muito incrível como ele descrevia os sintomas, as manifestações de uma forma extremamente detalhada, tá? Ele era um médico de cabeceira mesmo, tá? Observava por horas os pacientes, e descrevia os sintomas de uma forma extremamente detalhada, coisa que a gente hoje não faz mais, né? Então, a segunda fase, ele tinha... o paciente tinha calor, estupefação, agitação, vômito, diarreia e convulsões. Tá? Para isso, ele usava esse medicamento chamado ópio. Na segunda fase, uma outra tipo de manifestação podia ter febre, anoitecer, insônia, anorexia, náuseas, rabugice e gemidos. Você vê que ele também prestava atenção em sintomas do humor do paciente, tá? Que a gente também utiliza muito disso do tratamento homeopático. Tá? E para isso, ele dava um remédio chamado ipecacuano. Mas ele observava também sintomas residuais, quando ele pegava o paciente já no final da doença, ele colocava como terceira fase, onde ficavam ulcerações cutâneas, tosse sufocante, e aí para isso, ele dava um medicamento chamado camomila. Então, ele já deixava claro que essa doença tinha 3 fases, pelo menos na epidemia que ele pegou em 1799. Tá? Tratar uma epidemia, uma doença epidêmica para a homeopatia é tratar uma doença aguda. Tá? A abordagem do médico homeopata para uma doença aguda é um pouco diferente para a abordagem de uma doença crônica. Ela é muito mais sintética, mais curta, porque os pacientes estão acometidos da doença de uma forma recente, então está tudo muito claro na memória dele, está sentindo isso naquele momento. Então, a gente já tem só esses sintomas de uma doença aguda. Tá? Então, o relato em geral é espontâneo, você não tem que ficar fazendo muita pergunta.
tá? Como, ao contrário do que a gente faz numa doença crônica, tá? Agora, como abordar uma epidemia? É uma doença aguda, mas é uma doença coletiva, tá? Como é que o Hahnemann falava para a gente fazer nessa circunstância? Então, era atender vários pacientes, tirar os sintomas de vários pacientes e ver quais eram os sintomas que eram comuns a esses pacientes, tá? Formando um conjunto. Esse conjunto de sintomas que eram comuns a todos formavam um grupo sintomático que era o grupo de sintomas daquela epidemia. Claro que cada paciente tinha um sintoma um pouquinho diferente do outro, né, como a gente vê no dia a dia. Então, você se atinha só os sintomas que eram comuns. E também ele falava que cada epidemia era diferente da outra, mesmo que fosse causada pelo mesmo agente. Tá? Isso não veio da cabeça dele, só na experiência que ele teve. Um autor anterior a ele, chamado Sydenham, ele cita, já falava isso também, que cada epidemia tem suas características próprias, mesmo sendo de um mesmo agente etiológico, mesmo sendo da mesma vírus, vamos supor, tá? E dessa maneira, ele atuou em outras epidemias, tá? Então, por exemplo, na epidemia da cólera, ele também citava em 2 estágios da doença. No primeiro estágio, ele dava um remédio chamado cupro, e para esse primeiro estágio, de novo, ele orientava para usar como profilático, e no segundo estágio, ele dava câmpora ou veratum album, tá? Na febre tifoide que ele tratou, segundo ele, de 183 pacientes que ele tratou, nenhum morreu. Também ele citava 2 estágios, tá? No primeiro estágio, 2 medicamentos, priônia ou rustoxicondeno, e no segundo estágio, oceanos níger, quando o paciente estava muito mal, estava num quadro de delírio. É interessante notar que um outro autor, no começo do século XX, chamado Nash, discorrendo sobre a febre tifoide, ele também citava 2 estágios, né? E os medicamentos do primeiro estágio eram completamente diferentes do que o Hahnemann falou, que eram gersêmio e baptisia. No segundo estágio, ele colocava uma relação de vários outros medicamentos, né? Mas ele fala que 40 anos antes, os medicamentos do primeiro estágio, 2 eram que o Hahnemann falava, que era briônia e rustoxicodeno, mas citava também nos vômitos, pulsatila e beladona. Ou seja, para cada epidemia, mesmo sendo um agente etiológico, você vai encontrar um medicamento diferente. E isso serve para, no caso agora, da Covid. Tá? Quando começou a aparecer o relato da pandemia, houve uma ansiedade enorme no mundo inteiro, aqui no Brasil não foi diferente, no meio homeopático também, então começaram a aparecer várias receitinhas aí de como tratar, filminho falando do tratamento feito lá na Índia, mas assim, para vocês terem uma ideia, a Covid provavelmente tem 8 cepas, que são 8 vírus diferentes, tá? E aqui no Brasil está rodando um vírus, provavelmente, que veio da Itália. Nos Estados Unidos talvez seja outro, na China talvez seja outro. Então, para cada população e para cada cepa de vírus, provavelmente os sintomas são diferentes. Então, a gente não pode trazer experiências de fora para a nossa realidade. Tá? Nós somos uma população, temos uma característica de DNA, a gente tem um regime alimentar diferente, temos costumes diferentes, provavelmente os medicamentos são diferentes. Tá? Então, quando começou essa ansiedade toda, a gente criou essa comissão, né? A associação criou essa comissão para colocar foco, colocar ciência nessa história. Tá? Então, a homeopatia, para funcionar numa epidemia de uma maneira eficaz, ela tem um modo de resolver, de pesquisar o medicamento. A partir do momento que você não faça dessa maneira, a eficácia fica meio duvidosa. Vou dar um exemplo para vocês de 2 epidemias, as 2 de conjuntivite. Uma foi tratada nos Estados Unidos com um medicamento
que é Eupatório perfoliatum, que foi usado numa epidemia anterior, lá na própria região, de conjuntivite. E o resultado foi zero, não houve nenhuma melhora. E uma outra epidemia que aconteceu em Cuba, eles tiraram os sintomas, viram os sintomas prevalentes daquela epidemia, e o medicamento foi pulsatila, e houve uma melhora extraordinária, diminuição do tempo de doença em 72 horas. Então, assim, se for feito de forma correta, a homeopatia tem muitos benefícios em epidemia. Como é que a gente faz isso? Tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma outra pandemia que nós tivemos, que foi da gripe espanhola em 1918. Tem relatos de que nos Estados Unidos houve um tratamento da epidemia com medicamento homeopático de milhares de casos, tá? Não foi pouco, foram milhares de casos. E o índice de mortalidade para aquela epidemia com tratamento homeopático foi de 1%, enquanto que o tratamento que tinha na época convencional, a mortalidade foi de 30%. Então, assim, realmente a homeopatia tem muita eficácia. Então, vamos nos ater aqui, vamos ater agora recentemente, tá? E uma experiência no Brasil extraordinária, que foi feita pela doutora Laila, lá em Macaé, no Rio de Janeiro, tá? Então, a dengue também tem 2 estágios, tá? A dengue clássica, que a gente conhece, que é aquela dor muscular, febre alta, dor nos olhos, tá? Pode aparecer algumas manchas na pele, né? A pessoa fica extremamente prostrada de tanta dor que sente, tá? E tem o segundo estágio, que é dengue hemorrágica, tá? A doutora Laila, em 2007, entre 2007 e 2012, o Rio de Janeiro foi assolado por uma epidemia terrível de dengue. Então, ela fez o trabalho que deve ser feito, tá? Vou colocar aqui uma tabela, tá? Veja que a gente tem aqui, em 2007, para quem não sabe, a dengue tem 4 sorotipos, tá? 4 raças, entre aspas, de vírus, tá? Por isso que é difícil fazer uma vacina contra a dengue, você tem que fazer para 4 vírus, tá? Na epidemia de 2007, o sorotipo vigente na região era o sorotipo 1. Então, ela usou esse complexo de medicamentos, tá? Porque foi uma experiência anterior aqui de São José do Rio Preto, onde o médico daqui, o doutor Renan, estudando as 2 fases da doença, fez esse complexo para atender as 3 fases da doença. E ela usou esse complexo, tá? No ano seguinte, o sorotipo também foi sorotipo 1. Aí ela fez como a gente deve ser feito. Pegou os sintomas dos pacientes, estudou os sintomas e o medicamento foi posto. E ela usou como profilático, mas assim, ela usou não por conta dela, isso foi feito em conjunto com a Secretaria de Saúde da cidade, o prefeito encampou esse trabalho e foi dado para a população postos como profilático. Em 2009, o sorotipo continuava sendo o sorotipo 1, tá? Vocês estão vendo aqui, cadê? E o remédio mudou, foi nato muriático. Veja, é a mesma população, em outro tempo, o mesmo tipo de vírus, o medicamento foi outro. Apareceram outros sintomas. E o profilático também foi nato muriático. Porém, nesse ano também apareceu o sorotipo 3. E o medicamento foi o mesmo, não houve muitas mudanças. Em 2010, houve 3 sorotipos, 3 epidemias de 3 sorotipos, tá? No sorotipo 3 e 2, o remédio foi arsênico, mas o profilático, ela achou que seria o fósforo do remédio profilático. Então, ela dava para quem estava doente arsênico e deu para a população que ainda não estava doente fósforo. E o remédio do segundo estágio, que era a dengue hemorrágica, que foi bastante prevalente naquela epidemia de 2010, o remédio mais prevalente era Prótalos horríveis. Em 2011, o sorotipo foi sorotipo 1 de novo.
E o remédio encontrado foi Gelsêmio. E ela usou o Gelsêmio como profilático. Então, assim, para o mesmo sorotipo, a mesma população, em tempos diferentes, 3 remédios diferentes, tá? E, em 2012, o sorotipo da dengue era o sorotipo 4, e o remédio encontrado no primeiro estágio foi o Brione. Então, qual o resultado que ela teve com isso? Foi esse aqui. Vocês podem ver aqui nessa tabela, nós temos aqui o número de pessoas infectadas, tá? E a taxa de incidência em 2007 e 2008. Tá? Aqui é Macaé, aqui as outras cidades do Rio de Janeiro. Tá? O que nós temos aqui? Que de 2007 para 2008 houve uma redução do índice de incidência de dengue de 71% lá em Macaé. Enquanto que na cidade do Rio de Janeiro houve um aumento de 536%. Em Campos de Goyatás, que é uma cidade vizinha a Macaé, houve um aumento de 3.454% de casos. Em São Francisco do Ibipuã, não tinha caso nenhum no anterior, apareceram 500 mil casos. Na região norte fluminense, de uma forma geral, houve um aumento de 273% de casos. E no estado do Rio de Janeiro, de uma forma geral, aumenta em 315% dos casos de dengue, enquanto que só Macaé diminuiu. É uma coisa engraçada, porque o gestor público de saúde do estado deveria preocupar com isso, né? Por que só Macaé não teve dengue, enquanto que em torno dele, em todo o Rio de Janeiro, houve uma explosão de casos de dengue? Então, para vocês verem como é a homeopatia, dentro da nossa perspectiva aqui do Brasil, já tem grandes resultados, tá? Então, vamos falar sobre a Covid, né? Coronavírus. Quando apareceu a doença, as pessoas já começaram a vir com receitas de Covid, mas assim, houve um erro muito grande, porque as orientações dos medicamentos eram de Covid das outras coronavírus, né? Outras epidemias de coronavírus, com a SARS e a MERS, né? Que eram outros vírus, que eram da mesma família do corona, mas eram outros vírus, outra epidemia com sintomas completamente diferentes. Aí pegaram medicamentos que poderiam ser usados naquela época e queriam transferir para cá. Isso não funciona. Funciona assim. Então, vamos estudar um pouquinho a Covid, tá? Todo mundo já sabe, isso aqui é o Ministério da Organização Mundial da Saúde, fala que a Covid tem 3 fases. Tá? A primeira fase, que vai do 1º ao 5º dia, e os sintomas são muito variáveis, né? Desde pacientes que não sentem absolutamente nada, tem sintomas muito frustros, tem os portadores são da doença, quer dizer, não tem sintoma nenhum, mas estão transmitindo o vírus. Mas, em média, a grande maioria dos pacientes tem esses sintomas: cefaleia, dor na garganta, perda do paladar e olfato, febre, fadiga, mialgia e tosse seca. Isso corresponde a 80% dos pacientes. Numa segunda fase, que ela começa a aparecer por volta do 5º ao 8º dia, aparece a pneumonia, né? Então, a tosse ou se modifica ou piora, aparece falta de ar, dor torácica, e a febre às vezes retorna. Isso corresponde a 13,8% dos pacientes. E numa terceira fase, que é sequencial da segunda fase, que é onde aparece mais os pacientes imunodeprimidos, idosos, com comorbidades, né? Onde aparece uma síndrome respiratória grave. Em geral, acontece de uma forma muito rápida, repentina. Em 1 ou 2 dias, o paciente tem que ser entubado, isso começa a piorar do quadro. É bastante grave, com um índice de mortalidade muito grande, tá? Em torno de 50% a 60%. Então, veja, são 3 fases. Tá? Provavelmente, teremos medicamentos diferentes para cada uma das fases, tá? Especialmente a terceira fase. Tá? Os sintomas são muito diferentes quando a gente compara com a primeira fase. Talvez a gente consiga encontrar medicamentos da primeira e da segunda fase. Talvez seja um medicamento só, mas a gente não sabe ainda. Tá?
Então, qual é a proposta de trabalho que a gente teve? Era estudar os medicamentos da primeira fase. Por quê? Porque a gente não tinha pacientes ainda com pacientes na segunda fase, muito menos na terceira fase. A epidemia começou aqui em São Paulo. Então, a gente conseguiu a maior parte dos pacientes aqui de São Paulo, na primeira fase. E acho que é um erro a gente tentar achar um medicamento só para as 3 fases, porque são muito diferentes, então, principalmente da terceira fase em relação à primeira fase. Isso que está dando uma certa confusão aí no meio homeopático, ou muitas propostas de tratamento, tá? Muito diferentes, por sinal. Então, baseado nesse foco de atender, de ver os pacientes da primeira fase, a gente começou a regimentar pacientes, né, tentar conseguir pacientes para estudar os sintomas, né, e ver quais são os sintomas comuns. Então, utilizamos aquela metodologia pegar a maior parte dos sintomas de uma paciente, da totalidade dos pacientes, como se fosse um só. Separar os sintomas por região do corpo e ver a porcentagem de aparecimentos dos sintomas, tá? E o resultado é esse. Então, nós conseguimos 27 pacientes com idade superior a 18 anos, brasileiros, né, natural e procedentes do Brasil. A gente queria saber exatamente qual era o nosso perfil de sintomas de pacientes, tá? E especialmente com exame laboratorial de PCR para coronavírus positivo. Por que essa preocupação? Porque, pelo menos aqui em São Paulo, não sei se nos outros estados está acontecendo isso, está ocorrendo uma epidemia conjunta de gripe e resfriado. E os sintomas iniciais são muito semelhantes. Então, e a gente, inclusive, na avaliação dos pacientes, a gente conseguia tirar a história dos pacientes, mas com o exame ainda não pronto. A gente tinha certeza que era Covid e depois via o resultado negativo. Então, realmente confunde muito. Então, os pacientes que a gente avaliou são pacientes Covid positivos, laboratoriamente positivos. Tá? Desses 27 pacientes, a média de idade foi de 40 anos, de menor idade de 25 a 70 anos, 63% do sexo feminino e 37% masculino. Então, a distribuição foi de São Paulo, 25, Ceará 1, Rio de Janeiro 1. Esses pacientes a gente pegou 81,5% estavam exclusivamente no estágio 1 e 18,5% estavam no estágio 2. Eu queria salientar que esses 18,5% que estavam no estágio 2 também tiveram estágio 1. Então, não aparece paciente já direto para o estágio 2. E o estudo de frequência dos sintomas está aqui. Então, vocês podem ver que o sintoma que mais apareceu em todos eles, em 74% dos pacientes, era fraqueza, indisposição, astenia, cansaço. Tá? Era uma coisa tão importante isso, e tão intensa essa fraqueza, que a gente continua vendo isso, né? Que alguns pacientes falavam que não tinham força nem para atender telefone. Alguns pacientes tinham que deitar, porque não conseguia ficar em pé. Isso foi uma tônica muito grande, eles queriam ficar deitados, tá? Era um cansaço tão intenso, e eu jogava eles na cama. Alguns falaram que fiquei 4 dias de cama, porque eu não tinha força para levantar. Alguns, quando tentavam levantar, tinham uma sensação de desmaio. Então, além de ser muito frequente essa queixa, realmente a intensidade chamava muita atenção. O segundo sintoma que apareceu com muita frequência foi febre. Em 70% das vezes, pacientes. Ou seja, era uma febre em geral baixa, em torno de 38 graus, tá? Um pouco a menos, um pouco a mais, mas girava em torno de 38 graus. Outra queixa frequente foi tosse seca. 70% dos pacientes tinham tosse seca.
né? Então, esse é um fator bastante forte. Outra queixa também muito frequente foi dor de cabeça. Aí a dor de cabeça variava muito, tá? A gente tinha dor de cabeça em vários locais da cabeça, dor de cabeça empontada, dor de cabeça em aperto, dor de cabeça latejante. E uma coisa que chamou um pouco a atenção da gente era uma dor de cabeça atrás dos olhos, né? Isso não apareceu em torno de 20% dos pacientes que tinham dor de cabeça. Isso também chamou um pouco a nossa atenção. A mialgia era uma coisa muito forte também, uma dor no corpo terrível. E uma coisa que chamou muita atenção da gente, e ainda hoje eu atendi um paciente com essa fala, era uma mialgia como se tivesse feito muito exercício físico, ou exercício físico, ou fez muita academia, musculação. Hoje o paciente falou para mim que ele tinha dor como se tivesse corrido uma maratona. Essa coisa de fazer como se tivesse feito mais esforço físico é uma coisa bastante interessante e aparece com muita frequência. E esse aqui é um sintoma que a gente chama de meio patognomônico da doença, tá? Que é a perda do paladar e a perda do olfato. 40% dos pacientes falaram disso. Isso é uma coisa engraçada porque se a gente for ver a relação dos sintomas da China e alguns outros países, né, na China praticamente isso não apareceu. E na Alemanha, 70% dos pacientes têm esses sintomas. Então, vocês vejam como é difícil fazer um trabalho de escolha de medicamento com tanta variedade de sintomas de país para país. Não dá para dizer que o remédio que está correndo o remédio que seria bom para os pacientes da Europa seria bom para aqui. Então, é muito diferente. Aí vocês têm aqui dispneia e respiração difícil, né, que é falta de ar, 37%. Esses sintomas, apesar de muito prevalentes, a gente não usou para escolher o medicamento. Por quê? A falta de ar é o sintoma prenúncio da segunda fase. Ou seja, o paciente começa a entrar na segunda fase com pneumonia, que é o sinal, né, da segunda fase, ele começa com dispneia, com falta de ar. Como a gente resolveu só estudar a primeira fase, esses sintomas a gente deixou um pouco de lado na hora de estudar os sintomas dos medicamentos. Tá? Outro sintoma muito importante foi transpiração aumentada. Tá? Mas a transpiração apareceu em 37% dos pacientes, era uma transpiração bastante, um volume muito grande, as pessoas encharcavam a roupa, alguns acordavam à noite, alguns falaram isso, trocaram 4 vezes de roupa e encharcaram o lençol de cama. Então, é uma transpiração muito grande, particularmente à noite também, aparecia em alguns pacientes, mas assim, muito grande, profusa mesmo. E calafrios, tá? Calafrios seguida de calor e transpiração. Aí os outros sintomas são menos prevalentes e a gente não se utilizou desses sintomas para a escolha do medicamento, desse grupo de medicamentos que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, esse conjunto de sintomas de pacientes, né, a gente avaliou como se fosse um paciente só. Pegamos esses 5 sintomas iniciais, que é fadiga, cansaço, né, febre. A febre deixou um pouco de lado, porque não tinha nada muito característico, apenas febre baixa, mas a fadiga, a tosse seca, a perda do apetite, a transpiração. E, em cima desses sintomas, a gente estudou os medicamentos. Então, o núcleo dessa primeira fase, no nosso entender, é a fraqueza. Então, a gente tinha que estudar medicamentos na matéria médica que aparecessem nessas experimentações, fraqueza. Vou voltar aqui. Certo? Então, esse estudo de medicamentos, eu vou deixar para o Ariovaldo falar. Então, doutor Ariovaldo Ribeiro Filho, aqui de São Paulo, passa a bola para você agora. Tá, é uma alegria aqui, uma satisfação estar aqui com todos e sentindo o movimento homeopático, né, uma grande mobilização, né, dos homeopatas, dos pacientes.
né? Por conta disso que o Rubens já está descrevendo, que o Luiz Darcy falou, do potencial da homeopatia para tratamento, né, de pacientes, né, nas epidemias, né? A gente tem um histórico que comprova isso, e a gente também se mobilizou, né? A associação, a MHB, já desde o início dessa epidemia, começou até a ser cobrada para que a gente tomasse uma providência, né? No sentido de fazer um trabalho nesse sentido de poder se mobilizar para a gente poder descobrir o medicamento, né? Que seria mais indicado, né? Para o tratamento da epidemia. E começaram também a surgir muitas receitas pela internet. Então, a gente necessitando de um posicionamento oficial, né? Com isso, a gente reuniu um grupo de pesquisa, e esse grupo de pesquisa ele se dividiu, tá? Praticamente ficou em duas partes. Uma parte, assim, vamos dizer assim, a gente precisava dar alguma resposta, fazer algum trabalho que fosse um pouco mais rápido, e um outro trabalho que é o trabalho de pesquisa propriamente dita, que é um trabalho que demora mais tempo, que ele é mais formal na sua elaboração, tá? E aí foi nisso que a gente formou esse grupo, tá? Aí nos juntamos eu, a Rosana, o Rubens, fizemos uma chamada dos homeopatas para nos enviarem casos clínicos confirmados e a maioria que a gente pudesse entrevistar e fôssemos também nós buscarmos esses casos. E aí o que nós fizemos? Nós começamos a receber esses casos dos colegas, e eram muitos casos onde não tinha exame positivo, tá? Então a gente começou a filtrar os casos para ter casos com exame positivo. Fizemos um atendimento, tá? Tiramos uma anamnese, uma história clínica desses pacientes e chegamos, né, em determinado momento, chegamos em torno de uns 30 pacientes, mas 3 estava aguardando o resultado, não dava tempo, porque a gente já estava vendo que a amostragem que a gente tinha já era uma amostragem que garantia uma uniformidade de sintomas, ou seja, os pacientes que estavam chegando não estavam trazendo os novos sintomas. Então a gente achou que aquele número de pacientes já podia representar, pelo menos servir para um estudo preliminar, que era o objetivo da gente. Aí tiramos, tá? Rosana, Rubens, eu, colegas auxiliando, tiramos as histórias desses pacientes. Aí pegamos essas histórias, pegamos os sintomas desses pacientes, dividimos assim: vamos ver o que é sintoma comum. Aí a gente selecionou esses sintomas comuns desses pacientes e foi onde que saiu aquela porcentagem que o Rubens mostrou, né? Em primeiro lugar, que a fraqueza, a indisposição, né? Na realidade não é nenhuma fraqueza, é uma prostração do paciente, tá? Tosse seca, todos aqueles sintomas que ele demonstrou, tá? Aí, com esses sintomas, tinha esses sintomas e tinha os sintomas assim que eram mais característicos. Por exemplo, a anosmia e a disgeusia, que é a falta de paladar, né, um paladar alterado, tá? Foi o sintoma mais característico, atualmente é o sintoma mais característico que a gente encontrou nessa epidemia. Montamos um estudo, tá? Olha, acho que deu quase 500 sintomas desses 27 pacientes. Aí a gente chegou. E aí que eu comecei a montar cenários de sintomas. Tá? A gente começou a montar cenários, tá? Dos sintomas, agrupar aqueles sintomas. Tá? O primeiro agrupamento que a gente fez foi o agrupamento dos sintomas mais comuns, que é aqueles sintomas que são sintomas que estão naquela lista que demonstrava, aqueles sintomas comuns, mais comuns da epidemia. Deu mais ou menos uns 30 e poucos sintomas de repertório, né, repertoriais. Em primeiro lugar,
apareceu briônia. Tá? Primeiro medicamento que apareceu pela pontuação, apareceu briônia como primeiro. Tá? E depois, se a gente observasse pela relevância dos sintomas, a cobertura dele, aparecia fósforos. Tá? Ou seja, nossa conclusão, tá? Com relação a isso. Os sintomas mais comuns da epidemia nessa primeira fase aparecem, basicamente, briônia e fósforos, como os que têm melhor cobertura desse grupo sintomático, de forma geral. Tá? Que é aquele grupo sintomático dessa primeira fase da epidemia. Tá? Então, digamos assim, os menos característicos. Tá? Aí, a gente fez um segundo cenário repertorial de agrupamento de sintomas, que são os sintomas um pouco mais característicos, que estão mais diferenciados, né? Sintomas um pouco mais modalizados. Tá? Por exemplo, aquela sucessão de estágios, a febre nesse processo, normalmente é um quadro que faz uma febre que vai e volta, assim. Tá? Ou então tem um período que ele dá uma piorada, depois ele melhora e, de repente, a doença volta com intensidade. Então, mostrando estágios cíclicos. Uma sucessão de estágios, né? Uma transpiração intensa, tá? Principalmente durante a febre ou no final da febre. Né? Fezes aquosas, aquela fraqueza por menor esforço. Tá? Então, com esses sintomas modalizados, resumidamente, né, com esses sintomas modalizados, chegamos num outro medicamento. Não que briônia não aparecesse nem fora, eles aparecem também. Mas começou a se destacar um outro medicamento que foi arsênico-albo. Tá? Quando a gente passou a modalizar um pouco mais, surgiu o arsênico-albo. Aí eu até falei para eles assim, olha, está aparecendo o arsênico-albo, eu vou criar... Aí eu falei assim, eu vou criar outros cenários. Aí a gente criou um outro cenário, que é um cenário do cansaço. Eu peguei várias rubricas repertoriais representando sintomas que representam os vários cansaços extremos. Tá? Primeiro lugar, arsênico-albo. Não que briônia não tenha, não que fósforo não tenha, mas arsênico-albo se destacava. Aí criamos mais um outro cenário, o cenário da característica daquele segundo sintoma, que não era só tosse seca. Tá? Era uma tosse seca que tinha algumas peculiaridades. Tosse seca, tosse curta, tossinha, que a gente fala, aquela tosse exaustiva, espasmódica. Tá? E me chamou uma atenção muito, muito interessante. Nas entrevistas que eu fiz, os pacientes que tinham tosse, eles começavam a falar, a tosse vinha e dificultava a entrevista. Tá? Então, dava a impressão que quando eles começavam a conversar, quando começavam a falar, a tosse piorava. Então, eu fiz um cenário, esses e mais alguns outros sintomas. Tá? Fiz um cenário, tá lá, arsênico-albo. Esse é um aspecto. Tá? Daí, a gente pegou um outro cenário, que fomos para um outro ponto, que foi o cenário que a febre não é uma febre intensa, é uma febre mediana que o paciente tem. Aí a gente pegou esse cenário de febre e olha o que aconteceu. Peraí. Isso tem se vocês pegarem o link do trabalho, tem lá. Tá? Começamos a analisar os sintomas febris. Febre com calafrio, que foi uma constante. Tá? A grande maioria dos pacientes começava a apresentar um calafrio, aí vinha a febre. Tá? Então, olha, sucessão de estágios. Calafrio, febre e transpiração. Tá? Aí, febre profusa, febre recidivante, aquela febre que volta. Tá? E fraqueza, muita fraqueza durante a febre. E olha que interessante, aí apareceu, em conjunto, quatro medicamentos. Tá lá, arsênico, tá? Aquela cara de arsênico. Depois, fósforos, briônia e junto, quina, que é um medicamento que alguns outros grupos que estão fazendo estudos estão observando que aparece.
tá? Que aparece com destaque. A quina. Tá? Aí, a gente fez? Aí eu conversei com o Rubens, com a Rosana, eu falei, olha, estão se destacando esses 4 aqui. Tá? Aí eu comecei a estudar o sintoma, fomos para as matérias médicas também. Aí a gente fez um outro estudo, aí a gente pegou aquela totalidade de sintomas e pegamos sintomas que a gente considerava os mais característicos do caso. Tá? Aqueles que a gente, muito característicos do caso, que era aquela coisa que o paciente precisa ficar deitado, ele não tinha força, isso é uma coisa que a gente viu na grande maioria dos casos, pela mialgia, pela debilidade, pela fraqueza, pela prostração. Ele queria ficar o tempo todo deitado, não tinha forças para se levantar. A tosse seca, a falta de paladar, né, com a anosmia, né, e essa tosse seca também. Tá? Aí fizemos tudo. E o que aconteceu? Apareceu um outro medicamento, tá, que a gente nem tinha pensado. O Rubens viu lá o medicamento que apareceu, olha, está surgindo aqui um medicamento que é o quinino arsenicose, tá? Que é a quina, né? A gente foi ver a quina com arsênico, né? Uma coisa que a gente pode pensar, mas a gente foi ver matéria médica também, tá? Aí a gente pegou esses medicamentos, ficaram esses 5 medicamentos, né? Inicialmente, nessa fase, esse estudo preliminar, não é nada garantido, não é para sair prescrevendo, não é nada disso, tá? É um estudo preliminar, um preâmbulo, que são medicamentos que necessitam ser testados, avaliados de uma maneira que tenha evidências, né, de melhora. Mas já sinalizava, vamos dizer assim, um caminho, tá? Que foi arsênico, então, arsênico, briônia, quina, quinino, falando na ordem alfabética, tá? Quinino arsenicosum e o fósforos. Tá? Ficamos nesses 5. Rosana foi fazer um estudo desses medicamentos. Tá? Então, eu passo a palavra agora para a Rosana, para ela falar umas palavras sobre esse estudo que ela fez dessas matérias médicas, desses 5 medicamentos. Boa noite, então. Boa noite a todos. Quero dizer também do prazer de estar participando desse comitê de pesquisa com colegas tão gabaritados da homeopatia nacional e dizer que esses 5 medicamentos, né, nós fomos estudar, então, as matérias médicas baseadas e fundamentadas em autores consagrados da literatura médica homeopática. Viginovsky, Kent, Boger, Clark e Allen. E muito interessante, né, que o medicamento quinino arsenicoso é um medicamento pequeno, como o Ariovaldo disse, né, que tem informações de quina e de arsênico, que também foram muito bem pontuados nesse trabalho, entrou como uma quinta possibilidade, né, do uso na primeira fase deste estudo preliminar, que, como já foi dito, é preciso que seja validado através do uso, né, do uso pelos homeopatas. E, em seguida, nós vamos colocar mais tarde como isso pode ser feito em torno de um protocolo, né, de alguns formulários que estão sendo realizados. De qualquer forma, vale a pena colocar aqui a importância, né, os colegas homeopatas sabem, né, e tem muitos pacientes aqui assistindo também, como é importante a individualidade na homeopatia. Do ponto de vista, quando o atendimento de um paciente ou do ponto de vista da coletividade, que é isso que a gente chama de higiene epidêmica. Os sintomas comuns que aparecem na maioria, né, em grande parte dos pacientes acometidos daquela doença. E essa individualidade é muito importante até na escolha de um desses 5 medicamentos que foram mais pontuados nesse estudo metodológico, que foi feito muito fundamentado, com muitos cenários. Foi uma imersão de 2 semanas e meia, entre entrevistas de pacientes que tinham o teste positivo, uma coisa escassa, porque já não se fazia teste em todo mundo, a não ser nos internados, e a gente fez questão de pegar os positivados, claro, para fazer parte desse trabalho. Entre essas entrevistas que impressionaram de fato, como já foi falado aqui,
pelo sintoma comum de fraqueza, né? Fraqueza referida como moleza, às vezes como cansaço, astenia, preguiça, enfim, todos esses 5 medicamentos têm isso muito importante na matéria médica desses 5 autores consagrados. E quem vai definir qual medicamento escolher nos sintomas iniciais da Covid-19 é o médico homeopata, gente. Tá? Não tem uma receita de bolo, a homeopatia conta com esse diferencial, que é a individualidade. O medicamento homeopático não tem característica bioquímica, trabalha de um outro jeito, é a informação sutil que trabalha por ressonância, lei da física, não é lei da química. Então, a gente tem uma racionalidade própria, e é muito importante que se diga, porque a premissa que parte do princípio de que se a homeopatia não fizer bem, mal não faz, não é verdadeira. É muito importante que seja praticada pelo profissional homeopata por esse motivo. Dentre essas 5 possibilidades, o médico homeopata vai ter condição de escolher o melhor medicamento de acordo com os sintomas apresentados por aquele paciente, né? Dito isso, a gente quer reforçar que vários grupos, o Arivaldo já falou, não é um estudo fechado e definitivo, nós já estamos trabalhando na 2ª e 3ª fases da doença, buscando entrevistar esses pacientes também, muitas vezes de difícil acesso, porque são pacientes que têm a pneumonia, que estão internados, e muitos deles entubados em UTIs. Então, o acesso não é fácil. A gente está tendo, através de familiares, através de conhecidos, profissionais de saúde que trabalham nessas unidades hospitalares, para a gente poder individualizar também, né, fazer a coleta de sintomas de uma forma apropriada, de acordo com a lógica e a racionalidade da homeopatia. E é um trabalho que vai continuar, né? E para ser validado, para que a gente valide esses 5 medicamentos, né, o Dr. Luiz Darcy vai encerrar provavelmente falando das propostas aí, dos formulários a serem preenchidos, dos trabalhos que nós continuamos, com muitos grupos, nessa conexão brasileira que está muito bacana de ver, todo mundo trabalhando muito, né, porque a gente tem esta convicção. Como o Dr. Rubens falou no começo da apresentação, a homeopatia tem muito a contribuir, de fato, mas nós temos que fazer um trabalho muito bem fundamentado, porque o que está em jogo são 2 coisas extremamente importantes, né? A validação da homeopatia e a saúde dos nossos pacientes. Então, é um trabalho muito sério e a gente, em consonância com esses grupos todos, a gente deve continuar, tá? Então, acho que é isso que eu tinha que falar. A gente vai abrir para as perguntas logo mais. Eu passo aí a palavra ao Dr. Luiz Darcy coordenar. Muito obrigado, meus queridos amigos, por essa contribuição para a nossa comunidade homeopática e os nossos pacientes. Temos o nosso tempo, né? O assunto é tão palpitante que acabamos extrapolando o nosso tempo, mas temos algumas perguntas que nos chegaram e gostariam que os colegas pudessem responder, né? Uma curiosidade, Dr. Rubens, temos no trabalho o remédio que foi usado na gripe espanhola, na epidemia da gripe espanhola pela homeopatia. A gente sabe das referências, das percentagens, mas o remédio que foi usado. Eu acho que foi Gelsêmio o remédio principal, mas teve outro, mas o principal foi Gelsêmio. Ótimo. Doutora Cleusa Fim, de Goiás, falando da sua fala sobre a dengue, que ainda é usado o composto Eupatorium, crótalos e fósforos, e a incidência lá em Goiás de casos graves de dengue tem diminuído ano a ano. Como confirmado, alguns colegas falaram que arsênico e quina, né, tem uma grande debilidade, mas a quina, nesse caso, parece muito interessante. Então, como nós dissemos no início, vários grupos de colegas têm desenvolvido trabalhos semelhantes junto aos seus grupos de pacientes nas diversas localidades e tem coincidido muito dos remédios, né? Então,
tem aparecido outros remédios, como cânfora, no grupo de Curitiba, quina, no Rio de Janeiro. Então, vários grupos de pacientes têm aparecido esses medicamentos, né? Uma espectadora, Maria Helena, perguntou qual o sintoma principal que diferencia a escolha de Briônia ou fósforos. Poderia responder, porque para os homeopatas, né, é muito claro diferenciar fósforos de Briônia, não dá para errar esse medicamento, né? Fala, Rosana. O microfone da doutora Rosana está fechado. Ah, sim. Briônia tem a secura importante, né? A tosse se diferencia pela secura, tem características próprias da tosse, né? A tosse com... O paciente, às vezes, precisa até se segurar, né? Sentar de noite, levantar, apertar o peito. Algumas características individuais. Quando a gente fala de individualidade, eu vi aqui que alguém perguntou sobre a individualidade no gene epidêmico. Eu estou falando de individualidade, como foi colocado aqui, populacional, inclusive. Não adianta a gente pegar remédios que melhoraram o gene epidêmico, que foram escolhidos, né? Na Itália, por exemplo, quando houve sintomas lá de congestão ocular muito fortes, né? Saíram medicamentos diferentes. A gente tem que trabalhar sempre na população nossa, brasileira, que tem aquela individualidade própria, conforme foi colocado. Em Wuhan, mais de 90% dos pacientes, o sintoma prevalente foi febre. E aqui a febre cobriu 70% dos nossos pacientes. Então, quando a gente fala de individualidade, é a individualidade dos sintomas populacionais também, só para esclarecer, né? E uma outra questão, Luiz, que eu aqui olhando, né? Perguntaram sobre o medicamento preventivo e profilático, né? Por que não pode ser usado de uma forma profilática? Isso é uma outra coisa muito importante, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Como eu disse, a homeopatia é uma informação que entra no sistema, a gente deve trabalhar com os sintomas, quando eles estão presentes, né? A gente não deve falar em vacina nesse momento. Ah, mas a homeopatia é profilática? Sim, todos nós que trabalhamos com homeopatia sabemos que a homeopatia é uma das principais funções e benefícios fantásticos que a gente encontra na nossa prática clínica diária, é a diminuição de suscetibilidade dos pacientes aos fatores que o adoecem, né? Então, os pacientes que têm na pediatria, por exemplo, muito menos recorrência de quadros, né? E ficam menos suscetíveis a emoções, a alergênicos, enfim. Essa diminuição de suscetibilidade já faz a homeopatia, o tratamento homeopático, ser primordialmente preventivo, né, de doenças. Mas quando a gente fala de tomar um remédio todo dia, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que validar esses medicamentos antes de fazer um protocolo nacional de uso geral. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Com relação, a gente tem orientado, né, eu tenho tratado já alguns pacientes pessoalmente, com sintomas de Covid, alguns confirmados e outros ainda não, por dificuldade mesmo do teste, e utilizando alguns desses medicamentos do gene epidêmico, e a gente observa, de fato, na prática, a redução drástica do número de dias de doença, os sintomas ficam mais leves, e a gente sabe que, primordialmente, isso foi constatado na epidemia da dengue, e a gente vê nas gripes e infecções de repetição, a gente evita a complicação, né, para o segundo estágio no tratamento homeopático. Então, nesse sentido, a gente tem orientado que os contactantes também daquela família possam utilizar aquele medicamento. Mas, a nível geral, nós vamos fazer um protocolo baseado sempre no estudo que está começando agora, desse preliminar, para que a gente possa validar através de protocolos, com formulários, enfim, com a experiência maior dos colegas homeopatas brasileiros. Então, infelizmente, tem muitas perguntas que a gente gostaria de responder. Os colegas do Ceará falando da participação dos pesquisadores cearenses, e nós temos
todos eles junto com a gente na MHB, de todos os cantos do Brasil, e dando esse reforço do que a doutora Rosana colocou, de fato, nós temos os medicamentos, né? Todos os médicos com seus pacientes vão poder usar esses medicamentos de acordo com a individualidade dos sintomas que forem mais característicos em cada momento da doença. E, para contribuir com isso, a MHB está cadastrando os médicos que tenham casos com formulários totalmente validados, e para que esses casos vão sendo para um banco de dados para a gente poder validar esses medicamentos. Então, esse é um trabalho que está sendo realizado, e agora, em parceria com a Escola Homeopática de Curitiba, nós teremos a oportunidade, através da telemedicina, de alcançar um grande número da população, investigando os sintomas da doença da Covid, e, através desses sintomas, os pacientes vão poder acessar um médico remotamente, onde será prescrito dos medicamentos mais prevalentes, além desse trabalho realizado pela comissão, pelo Comitê de Pesquisa da MHB, com os outros grupos de trabalho que existem no Brasil e que também tem mais remédios a oferecer e que vão ser juntados a esse grupo de trabalho. Então, nós poderemos ter mais medicamentos a serem oferecidos para a população, e aí sim, a partir do momento que um medicamento começa a se destacar como efetivo no atendimento do sofrimento dos pacientes, a gente pode utilizá-lo com mais frequência. Então, além disso, nós temos métodos de comprovar a eficácia realmente do medicamento homeopático através de trabalhos a nível hospitalar, a nível de UTI, fazendo um trabalho com pacientes a nível randomizado, duplo cego, placebo controlado, graças à contribuição de pesquisadores brasileiros, como o Dr. Marcos Juliano Teixeira, que nos ofertou um trabalho completo de ser pesquisado por qualquer pesquisador brasileiro a nível de UTI nos hospitais, e é um novo movimento que a gente está trabalhando junto às nossas residências médicas. Queremos agradecer a presença de todos, uma mensagem de esperança, que possamos superar essa fase difícil. E o propósito da MHB é unir todos os homeopatas brasileiros para que juntos possamos dar o melhor de nós, junto com todos os outros colegas de outras especialidades, o corpo de enfermagem, todas as pessoas envolvidas, desde o acolhimento inicial dos pacientes, os cuidadores, o transporte, até chegar o atendimento médico. Muito obrigado, boa noite, e obrigado mais uma vez por essa participação maciça da comunidade homeopática e da sociedade brasileira. Uma boa noite a todos.